O Flamengo vive um momento decisivo na temporada, e com o Fla-Flu se aproximando, todas as conversas giram em torno de uma única dúvida. Os jogadores convocados vão voltar a tempo de mudar completamente o clássico? Essa pergunta tem tomado conta da torcida, da imprensa e até dos bastidores do clube, porque a presença deles pode transformar o time de cima a baixo. E como cada nova atualização que sai pode alterar totalmente o cenário, é fundamental acompanhar tudo em tempo real. Aliás, se você gosta de análises diretas, sem enrolação, daquele tipo que te deixa pronto para o debate antes mesmo da bola rolar, já deixa o like e se inscreve aí. Porque assim o YouTube te entrega tudo na hora certa e você nunca fica por fora do que realmente importa para o Flamengo. Com isso, vamos mergulhar no que realmente está em jogo. Entender por que a volta desses convocados pode ser exatamente o ponto de virada que o rubro-negro precisa para encarar o Fluminense de igual para igual, ou até com vantagem. O Flamengo vem atravessando uma fase em que qualquer detalhe importa. Em alguns momentos, o time varia entre atuações sólidas e outras mais instáveis, muito por causa das ausências dos jogadores que foram defender suas seleções. O encaixe coletivo sofreu, a transição ficou mais lenta e setores que antes funcionavam com naturalidade tiveram que ser ajustados às pressas. Agora, com o clássico batendo à porta, a expectativa pelo retorno dessas peças cresce não apenas por questão técnica, mas por tudo o que elas representam: intensidade, organização, personalidade e até a confiança que o torcedor sente ao ver seu jogador de seleção de volta. Com o time completo, o Flamengo ganha profundidade, ganha velocidade, ganha alternativa. E isso pesa, especialmente contra um rival que geralmente cresce nos clássicos. Entre os convocados, cada nome carrega um impacto específico. Há aqueles que, mesmo em poucas jogadas, mudam o ritmo do jogo. Outros oferecem equilíbrio defensivo, controle no meio-campo e clareza na saída de bola. E não é só o talento individual, é o efeito dominó que eles provocam. Quando um titular retorna, alguém que estava sobrecarregado já pode respirar. Quando um meia que dita o ritmo volta ao time, o ataque passa a receber a bola no tempo certo. Quando um atacante de seleção retorna, as defesas adversárias automaticamente recuam um passo, por medo do que pode acontecer num único lance. É por isso que a ausência desses jogadores mexeu tanto com a estrutura do Flamengo, e a volta deles pode recolocar cada peça no lugar. O funcionamento do time muda por completo quando esses convocados estão disponíveis. A circulação de bola ganha velocidade, o passe vertical aparece com mais frequência e o time consegue pressionar com mais organização. Defensivamente, a recomposição melhora, a compactação aumenta e o Flamengo passa a ser menos vulnerável em transições rápidas, algo que custou caro nos últimos jogos. Quando observamos o Flamengo com seus titulares e o Flamengo sem eles, a diferença é tão clara que até o torcedor mais cético nota. O time com os convocados joga mais alto, pressiona mais, tem personalidade e consegue controlar o jogo por mais tempo. Sem eles, a equipe depende muito de lampejos individuais, perde profundidade e sofre para impor ritmo. Mas o grande X da questão é: em que condição esses jogadores vão retornar? A maratona de viagens, jogos intensos, desgaste emocional e físico, tudo isso pesa. Há casos em que o jogador volta apto, mas não volta inteiro. Outros retornam com apenas 2 treinos disponíveis antes do clássico. Há a possibilidade de alguns serem relacionados, mas não começarem como titulares. E claro, existe sempre a chance de um retorno parcial, com minutagem controlada. É esse pequeno espaço de dúvida que deixa o torcedor inquieto, porque muitas vezes o jogador volta, mas não volta preparado para decidir. Com essas incertezas, começam a surgir cenários possíveis para a escalação. Caso todos os convocados retornem em plena condição,
O Flamengo provavelmente terá força máxima e isso altera completamente o desenho do jogo. O meio ganha construção, o ataque ganha mobilidade e a defesa se organiza com mais naturalidade. Agora, se apenas alguns retornarem bem, o treinador terá que ajustar a equipe com alternativas que já vinham atuando, mantendo a estrutura, mas adaptando comportamentos. E no cenário mais delicado, se algum convocado voltar desgastado ou sem ritmo, o Flamengo precisará equilibrar intensidade com inteligência tática, montando um time competitivo mesmo com limitações físicas. E aí chegamos ao Fla-Flu. Todos sabem que clássico não depende apenas de tática, mas de mentalidade. E nesse quesito, o retorno dos convocados pesa demais. O Fluminense tem setores vulneráveis que o Flamengo pode explorar, principalmente se estiver com seu meio-campo titular. A criação tende a ser mais rápida, as infiltrações mais frequentes e a pressão ofensiva muito maior. Com os convocados, o Flamengo ganha profundidade ofensiva e capacidade de decidir em jogadas que normalmente não aparecem quando a equipe está desfalcada. É isso que pode virar o jogo. É isso que pode mudar o favoritismo. Tudo se resume ao impacto que esses jogadores podem trazer no momento certo. O clássico será decidido nos detalhes, e esses detalhes vestem rubro-negro. Agora, a grande questão é, quem volta? Como volta? E em que minuto do jogo eles vão fazer a diferença? Porque se estiverem prontos, o Flamengo não apenas entra forte, entra para dominar. E quando pensamos na importância emocional desse retorno, percebemos que não é apenas um reforço técnico, mas psicológico. A torcida cresce quando vê seus jogadores de seleção retornando ao time. O elenco ganha confiança, o ambiente muda, a postura muda. Jogadores que estavam ocupando funções improvisadas conseguem voltar ao seu papel natural. O treinador recupera suas alternativas e passa a ter novamente um banco de alto nível, capaz de mudar o jogo no segundo tempo. Isso faz diferença em clássico, onde cada substituição pode decidir a partida. Além disso, o retorno dos convocados coloca novamente em campo a identidade do Flamengo. Um time que pensa grande, que se impõe, que pressiona e que busca o resultado desde o primeiro minuto. Contra o Fluminense, que gosta de controlar o ritmo do jogo, o Flamengo precisa de intensidade, de mobilidade e de agressividade, características que esses jogadores trazem com naturalidade. Eles elevam o nível coletivo e fazem com que cada setor se complete. Com eles, o Flamengo deixa de depender tanto de jogadas isoladas e passa a ter uma estrutura mais sólida, capaz de ditar o ritmo do clássico. Mas existe um ponto muitas vezes ignorado. A estratégia que o treinador vai usar depende diretamente da condição de cada convocado. Se todos retornarem bem, o Flamengo pode adotar uma postura de pressão alta, marcando a saída de bola do Fluminense e sufocando o adversário desde o início. Se alguns estiverem desgastados, o time pode optar por alternar momentos de pressão e momentos de controle, usando a posse de bola para respirar e quebrar o ritmo do adversário. E se o cenário for mais delicado, com jogadores ainda retornando ao ritmo ideal, o Flamengo pode adotar uma estratégia reativa, explorando a velocidade no ataque e buscando decidir em transições. O torcedor vive esse misto de expectativa e ansiedade, porque sabe que quando o Flamengo entra em campo com seu time titular, o nível é outro. Jogadores convocados não representam apenas status, representam qualidade, experiência, tomada de decisão e capacidade de resolver. Em clássico, isso pesa muito. É por isso que tantos olhos estão voltados para esse retorno. É por isso que cada informação nova domina a internet. É por isso que a sensação é de que o Fla-Flu começa antes mesmo de o árbitro apitar. E a verdade é que o Flamengo depende desses retornos para retomar seu ritmo ideal na temporada. Com todos os jogadores à disposição, o time tem profundidade no elenco e consegue encarar a maratona de jogos com mais segurança.
Ter peça de reposição qualificada muda completamente a maneira como o treinador planeja a partida, principalmente quando se trata de um clássico que sempre foge do script tradicional. Enquanto a expectativa aumenta, os bastidores seguem atentos. Monitoramento físico, preparação, minutagem, descanso, logística, tudo é calculado para que esses jogadores estejam disponíveis no clássico. A comissão técnica trabalha em detalhes, olhando cada sinal do corpo, cada índice de desgaste, cada ajuste necessário. E quando o jogador retorna, a primeira pergunta é sempre a mesma: ele tem condição de jogar? A segunda pergunta: ele tem condição de decidir? É por isso que a narrativa desse Fla-Flu está tão carregada. É por isso que o torcedor sente que algo grande está prestes a acontecer. Porque este não é apenas mais um clássico. É um clássico que pode marcar a retomada do Flamengo, a recuperação de confiança, o resgate da identidade. Com os convocados, o time ganha vida. Sem eles, luta com o que tem. Mas com eles, o Flamengo sonha mais alto. E agora, com todas as informações, a grande pergunta que fica para você é simples. Na sua opinião, o retorno dos convocados muda o favoritismo do Fla-Flu? Porque uma coisa é certa, quando eles voltam, o Flamengo vira outro.